A gente começa do jeito que é para começar todas as coisas, né? Pedindo para que o Senhor nos oriente nesse ano de 2022 e comece aqui pela Escola Bíblica Dominical. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um ano que se inicia, por uma oportunidade de aprendizado, por uma oportunidade de crescimento, de conhecer as tuas escrituras. Nos capacite aqueles que estarão lecionando, sendo mediador para outras pessoas, que passem com sabedoria, com paixão, mas que as pessoas também que estão ouvindo, ó Deus, possam receber isso com amor e colocar em prática todo o conhecimento adquirido, não só nesse capítulo, mas durante todos aqueles que nós estaremos decorrendo ao longo da história dessa igreja. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, vamos falar sobre o ano de preparação. Mateus é capítulo 3, nós vamos falar até os 17 versículos, é um capítulo curto, e a gente segue aqui, ó. Bom, eu vou ler aqui, eu não sei, Gabriel, aí como é que tá para enxergar, e nem Suzana. Ah, dá para enxergar, sim, tá bom. Se quiser ler também, Gabriel, fica à vontade, se estiver conseguindo ler. Já estou tranquilo. Então aqui. pode ler aí os 7 primeiros versículos e a Suzana lê os demais. Mas não abriu, tá o ano de preparação. Ah, Mateus, tá, não mudou aí para você, não? Não mudou, Deixa eu ver se muda. Vamos ver se agora vai. Foi? Não. Não, ainda não, né? Então, calma aí. Deixa eu tirar de novo e projetar novamente, que tem que ir, né? Eu vou ler. Agora foi? Não. Estranho, né? Deixa eu parar aqui. Deixa eu fechar aqui, gente. Que eu vou projetar de novo aqui. Só um minuto. Estou abrindo o arquivo de novo para ver se é problema dele, porque não pode aparecer só a tela inicial, o restante não. O restante está aparecendo no cantinho aqui, que não dá para abrir. Eu tô tentando pegar o do cantinho mesmo. Eu não consegui. Abriu o ano de preparação. Agora foi? Não. Nem para você, Suzana? Só a tela inicial, igual estava antes. Então, eu vou pedir perdão a vocês aqui. Eu vou seguir, porque eu já abri 3 vezes aqui, nada. Só aparece essa parte inicial. Sinceramente, é estranho. Tá bom. Se não fosse para aparecer nada... A gente vai pegar pela própria Bíblia. Eu vou lendo aqui enquanto a gente vai tentando projetar. Se aparecer alguma coisa para vocês me falam, tá? Eu vou ler aqui pela minha Bíblia, tá? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão,
porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Até aí. A gente vai ler até o versículo 12, a princípio. Nós vamos continuar falando aqui. Bom, acho que ainda não continua, acho que está sem aparecer para vocês, eu peço desculpa, depois eu mando o material aí pelo WhatsApp, tá bom? Não sei de fato o que pode ter acontecido. O que a gente vai começar a falar aí, gente? Nós lemos os primeiros 13 versículos, vai falar sobre o início de João Batista, sobre a confirmação, né, de João Batista ser de fato aquele que o Antigo Testamento revela que viria anunciar e preparar o caminho para que o Messias viesse a começar a propagação e a extensão do reino dos céus. Então, Mateus ele vai trazer não com riqueza de detalhes sobre a vida de João Batista, sobre de quem ele era filho e tudo mais. O que Mateus está preocupado em abordar era justamente que João Batista era aquele a quem o Novo Testamento, de fato, referia-se, e também de mostrar a mensagem que João Batista trazia e propagava para aquele povo. Então, João Batista, na realidade, ele foi o precursor que preparou o caminho para o Messias, conforme havia sido predito pelas Escrituras no Antigo Testamento. Então, Mateus ele valida isso. Ele vai inclusive, vai citar o texto de Isaías 43, que vai dizer, olha, Isaías vai dizer que aquele que viria a ser o precursor de Jesus, de uma passagem bem conhecida, que ele é citado aqui em Mateus, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Até porque a Bíblia é tão rica no detalhe. João Batista ele tem o seu ministério e ele vive no deserto. Ele tem um tipo de pregação dura, difícil de ficar, que vai propagar justamente essa ideia e concepção de arrependimento, né? Então, é uma mensagem dura. E vai também mostrar essa validade também com o texto de Malaquias 3:1, que vai dizer o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias estava já proferindo justamente isso, que viria um mensageiro de uma nova aliança, a qual, no seu devido tempo, o Senhor estaria conduzindo uma nova fase para todos aqueles que o reconhecessem como Messias, como seu libertador. E aí, o que o texto traz de novidade para a gente aqui e que merecem uma certa atenção? Israel já tinha mais ou menos 400 anos que não possuía mais um profeta da parte de Deus, né? Israel estava carente dessa sensação de ter um profeta falando direto da parte de Deus para conduzir e corrigir o caminho do seu povo. Vem João Batista agora, né? João Batista Mateus ele vem não preocupado de tratar a linhagem de João Batista, mas de trabalhar justamente aquilo que ele pregava e o que isso estava gerando no povo, a ponto de fazer com que pessoas saíssem
de todos os cantos para poder ouvi-lo, né? No versículo 3, ele vai dizer o seguinte: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Então, Mateus, ele tem justamente trabalha justamente esse ponto, de que João é aquele que realmente Isaías, que era um profeta muito reverenciado ali pelo povo, era aquele a quem Isaías falava, de quem falava. O texto também vai nos trazer algumas coisas interessantes. Olha só, vocês vão gostar disso aí, apesar de já conhecerem, né? João Batista, ele possuía alguns hábitos muito peculiares que chamavam a atenção do povo. Tipo o que, Anderson? Tipo a alimentação dele, que era a base de mel e gafanhotos. Ele se vestia com vestimentas de pelos de camelo e um cinto de couro. E aí você vai falar, bom, era diferente dos demais? Sim, as outras pessoas já utilizavam tecido normal para poder confeccionar a sua própria roupa, mas ele tem algo em particular que vai chamar a atenção pelo mesmo modo de se vestir que o profeta Elias, que, aliás, junto com Moisés, talvez tenham sido os grandes expoentes, né, da nação judaica, do povo de Israel. E no livro de 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer exatamente como o profeta Elias se vestia, que diz o seguinte: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita Elias. Nesse contexto aqui do livro de 2 Reis, o rei está procurando saber quem era um determinado homem que tinha feito uma determinada coisa. Depois você vai lá e pode ler, tá bom? E aí, a descrição que aquele povo dava, que essa pessoa deu sobre quem era Elias, olha, eu não sei quem ele era, mas eu sei que ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. E aí o rei falou, o rei já automaticamente ligou os pontos. Bom, esse aí era o profeta Elias. Então, veja que o costume, João Batista, ele resgata essa simplicidade no modo de viver, mas um modo simples de viver, mas ligado diretamente com o seu Deus. Então, João Batista, ele vai resgatar esse valor simples, ele vai resgatar essa conexão muito fina com Deus, e aí isso começa a chamar a atenção do povo, de uma certa forma, para ouvir a sua mensagem. E em Zacarias 13:4 vai dizer o seguinte: e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentir. Então, assim, Zacarias falando de novo sobre essa questão de um profeta, né? Desse hábito que se tinha de se vestir de manto confeccionado por pelos de animais. Então, mais uma vez, vem ali trazer esse tipo de profeta agora mencionado por Mateus, e que Jesus vai dizer depois que esse é o maior profeta nascido do ventre de uma mulher, que é João Batista. Até aí, tá todo mundo ok? Não é, Gabriel, Suzana? Tá em paz aí? Tudo certo. Tudo Graças tranquilo? a Deus, tudo bem. Ok. Beleza. Então, estamos juntos. Então, a pregação, o que a gente vai tratar agora? Sobre a pregação e batismo. João Batista, e aí isso vale muito a pena gastar um tempinho a mais aqui. João Batista, o que ele enfatizava lá no versículo 2? Enfatizava arrependimento. Olha o que ele diz aqui no versículo 2. Ele vai dizer o seguinte: ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, né? Para o homem pecador, essa era a mensagem que era vinda do céu. Por quê? Era por meio do arrependimento que o povo poderia se preparar para receber o Messias. Com essa mensagem, João Batista identificou-se como mensageiro profetizado por Malaquias, né? Era esse tipo de mensagem que Israel estava carente de ouvir e que precisava ouvir para que as suas vidas
fossem colocadas de volta no trilho e para que, de fato, eles começassem a ter uma percepção mais aguçada sobre o Messias que estava chegando. Era com uma mudança agora, com uma conexão mais fina com Deus, que iria abrir os olhos para a chegada do Messias. Tá? João, e aí o texto também é bem claro nisso, que João era seguido por muitos. E conforme criam no que era pregado por ele, o que acontecia isso? Bom, eles acreditavam numa mensagem que era a base voltada para o arrependimento. Mediante esse tipo de mensagem, eles acreditavam nela, confessavam os seus pecados. Não, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu estou distante de Deus, eu reconheço que eu estou distante dos valores que o Deus dos nossos pais trataram com os nossos no passado. Eu reconheço isso, e mediante essa confissão, eles eram batizados ali no Rio Jordão. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, ousado, e que chamavam, inclusive, aqueles que vinham como curiosos, como os fariseus e saduceus, que ocupavam um cargo, né, de uma posição mais elevada diante da sociedade. Quando esses se achegavam, ele tinha a ousadia e a intrepidez de dizer: olha, vocês são raças de víboras. Né? O batismo não é o que vai tratar e salvar as suas vidas, mas é o que vai o que é necessário para que, de fato, a sua vida seja de fato validada pelo Senhor, é que a sua vida, de fato, venha a ser transformada e que produza fruto de arrependimento. E olha como a mensagem é dura, Suzana, porque se João Batista tivesse preocupado, fosse um pastor de igreja hoje, João Batista poderia ser aquele pastor que, assim, não estava muito preocupado com quantidade de membro, não. Porque conforme os seguidores vinham, ele ainda era mais duro e está dizendo: olha, eu lamento te dizer, esse ato aqui que você está praticando de batismo, por si só, não pode te salvar. O que vai trazer, de fato, uma validação do Deus é justamente você ter uma vida transformada e que produza fruto. Porque uma vez que ela não produz fruto, uma vez que a tua vida não é transformada, eu lamento te dizer, não adiantou de nada. Então, João Batista era muito duro. Ele não estava preocupado com a quantidade de seguidores, mas com a qualidade de seguidores que ele estava produzindo para o reino e preparando a cabeça para receberem Jesus Cristo, o Messias, na realidade, né? Ali, o contexto era de Messias, não sabiam quem era o Jesus. João sabia, ok, mas o povo ainda não. Bom, João Batista anunciou a mensagem de proximidade do reino dos céus, né? Ele vai dizer lá no versículo 2, porque está próximo o reino dos céus. A chegada iminente do Messias, que vinha implantar o seu reinado, era algo que já era trabalhado por João. Então, essa proximidade real de expansão do reino dos céus já era anunciada por João Batista e chamava muita atenção. Afinal de contas, era o primeiro profeta que aparecia depois de 400 anos e vem dizer que o reino de Deus agora está próximo. Então, isso para o povo de Israel tem um valor muito grande, porque eles esperavam o seu libertador, eles esperavam o seu Messias, eles esperavam aquele líder que viria os libertar da opressão de Roma. Então, essa era uma mensagem que chamava atenção, apesar de ser dura a propagação de justamente você mudar de vida, de você produzir bons frutos a partir do seu arrependimento, né? A questão do reino dos céus, essa expressão utilizada por João Batista, não era uma questão de território, né? Dizendo assim: olha, o reino dos céus é uma extensão geográfica aqui, nós vamos ter o nosso cantinho e vamos ter uma vida
uma vida longe da opressão de Roma, no nosso cantinho. Não. O que João Batista estava tentando dizer é o seguinte: não, o reino dos céus não é uma extensão territorial, mas é um governo dinâmico, e um reinado e domínio do rei sobre os seus súditos. E quem era esse rei? O Messias. E que ele vinha ter agora domínio sobre quem? Sobre a sua vida. Uma vez que Gabriel, que Suzana, que o Anderson, que a Francisca entendeu como seu legítimo Salvador, único e suficiente Salvador, o reino dos céus me era chegado, e sendo chegado a mim, eu passo a ter um rei. E eu tendo esse rei, ele passa a ter domínio sobre a minha vida. É isso que João Batista está tentando anunciar aqui, está tentando dizer, né, para todos. Ok? Ok. João destacava a presença do Messias prometido no Antigo Testamento, dizendo que ele era herdeiro de Davi. Ao exaltar a pessoa do Messias, detalhou que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, pois a época messiânica seria caracterizada pelo Espírito Santo, pela necessidade de purificação que só o fogo do justo juízo poderia promover. Né? É isso que João Batista vai deixar claro. Aquele que está vindo após mim é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que depois de mim vai te batizar com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então ele está dizendo o seguinte: aquele que vai vir depois de mim, esse Messias, é o que vai trabalhar você com o Espírito Santo, com o Espírito do Senhor sobre a sua vida, e que vai trazer o fogo de modo a purificar a sua vida. Isso é muito importante, porque João está trabalhando mais uma vez essa questão da necessidade de uma purificação de vida, de um trabalhar de vida diferente ali do que estavam acostumados. Bom, e deixa eu perguntar a vocês aqui agora, talvez para eu poder respirar aqui, que eu sei que isso vocês sabem responder. Vocês sabem o que é, de fato, arrependimento? Vocês poderiam me dizer com as palavras de vocês aí o que é arrependimento? Fala aí, o que é arrependimento? É confessar os teus pecados, porque a gente sabe as leis de Deus. Então, e a gente sabe que nós somos pecadores de nascença. Então, a gente reconhece que a gente é pecador e confessa os pecados para o Senhor e se arrepende e vamos vivendo. Porque a gente, por mais tanto que você queira viver nesse mundo, você não consegue. Então, vira e mexe, você tropeça. Então, eu acho que é isso. A gente se arrepende do que fez. Porque às vezes a gente fica nervoso no trânsito, fica nervoso. Com a mulher eu não fico nervoso porque senão apanha. Mas o resto está tudo certo. Então, eu me arrependo aí. Eu acho que é isso. Você falou algo aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse consenso aqui. Você disse que arrependimento é abandonar algo que se vinha fazendo de errado, né? E é interessante, esse algo de errado nós chamamos de pecado. E pecado, a gente já trabalhou isso no passado. O que significa a palavra pecado? Alguém lembra? Pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Então, o que você tem como alvo na sua vida? Bom, eu tenho como alvo na minha vida ser um bom administrador, por exemplo, do meu dinheiro. Tá bom. Você não consegue ser um bom administrador do seu dinheiro? Não. Então, você errou o alvo, você pecou. Entende? É mais ou menos por aí. Agora, o que é produzir esse fruto de arrependimento? Produzir se arrepender, né? De fato, como o Gabriel acabou de falar, é arrepender-se e abandonar a prática do pecado. A prática de errar o alvo, isso precisa ser deixado de lado, né? O que mais pode se caracterizar como arrependimento? Arrependimento é mudar de quê? Mudar de mente. Bom, eu pensava de um jeito, Anderson. Agora eu penso de outro jeito. Mas por que você mudou agora? Simplesmente porque você viu que estava errado? Não, eu mudei porque eu entendi que o que Deus está fazendo na minha vida. A partir do momento que eu entendo Jesus Cristo como meu Salvador, que eu tenho Deus na minha vida, eu entendo que esse tipo de prática não é muito condizente. Então, eu estou mudando a minha mente.
É a conversão, Gabriel, que nós falamos. É tomar, Suzana, um novo rumo, né? Convergir, né? É igual que a gente está vindo com o carro ali. O Gabriel, para ir para a tua casa, eu tenho que convergir aonde? Converge aqui à direita, depois à direita de novo, você está voltando atrás aí no seu caminho, sua postura está voltando aqui, você vai chegar aqui na minha casa. Tá bom, você está convergindo, você está corrigindo um curso. Você está entrando no eixo de novo. É tomar um novo rumo. É virar as costas para o pecado, é abandonar a prática de errar o alvo. É uma mudança radical de direção. Não dá. Preste atenção, se você... a gente já falou muito sobre isso, parece até que a gente está... Eu não tô querendo ser paternalista nesse sentido, assim, de cuidado, está cuidando, parece que está cuidando de criança, não. Mas é isso. Não tem como dizer que aceitou a Cristo e que não houve muita mudança de vida. Não tem jeito, por melhor que você seja, por melhor que você tenha sido. A partir do momento que aceitou Jesus Cristo como sua vida, é mudança radical de vida. Ele promove isso automaticamente. O Espírito Santo corrige o teu tipo de hábito, o teu tipo de visão sobre aquele tipo de estilo de vida que se levava antes do Cristo. Mas eu não tinha um estilo muito complicado, não. Sim, mas a forma de enxergar a vida, às vezes, era mesquinha. A forma de viver não era uma forma mais adequada e mais sincera diante dos olhos de Deus. Tudo isso, o Espírito Santo, ele vai corrigindo nas nossas vidas. É uma transformação de vida. Claro, até aí? Agora, imagine vocês, João Batista chegando e dizendo para todo mundo, meu filho, ou você mudou de vida ou você não mudou. Ou você convergiu ou você não convergiu. Ou você toma um novo rumo ou você não tomou. Sabe por quê? Do contrário, vocês se passam como uma raça de víboras perante mim. Não adianta absolutamente nada disso. Não adianta dizer que é filho de Abraão, porque Deus pode transformar pedras em filho de Abraão. Então não vem usar dizendo que é filho de Abraão, que é isso, aquilo, outro, usar a tua linhagem, né, para provar que é mais do que o outro. Se não tem mudança de vida, se não produz fruto de arrependimento, eu lamento te dizer, não conseguiu entender absolutamente nada. E ele é mais duro ainda, depois a gente vai falar sobre isso. Aí o que Jesus fala? João Batista vai falar a respeito de produzir frutos, e Jesus ele vai dizer alguma coisa bem interessante no capítulo 7, mais adiante. Jesus diz o seguinte, ele vai concordar com o que João Batista dizia e ensinava. Ele vai falar o seguinte, olha, Jesus diz que a árvore boa, Gabriel, produz bons frutos. E Suzana, a árvore má produz o quê? Maus frutos. Então, ele dá a distinção entre dois tipos de árvore. A boa e a má. A boa produz bons. A má produz maus frutos. Ok? Bom, agora, que tipo de árvore? E aí Jesus bota a gente quase que num checkmate aqui. Porque ele te costa contra a parede e pergunta a você, pô, e você? Bom, tem dois tipos de árvore. Quem é você nessa história? A árvore boa ou a árvore má? O que você tem produzido de fruto? Você houve arrependimento e mudança na sua vida? Houve sim. Tá bom. Houve? Houve. Então, que tipo de fruto você produz? Bom ou mal? Cara, e essa questão de parar para pensar o que é bom e mal como fruto, isso é muito sério, cara. Porque como é que a gente se comporta, na realidade, quando as pessoas erram conosco, né? Que tipo de sentimento toma conta das nossas vidas quando uma pessoa erra com a gente? A gente está disposto a perdoar, está disposto a amar, está disposto a recomeçar. Como é que nós nos portamos quando uma pessoa nos pede ajuda? Nós deixamos de lado e julgamos e dizemos, miserável, não fez por onde, que viva esse teu estilo de vida. Ou a gente estende o braço. Então, esse tipo de fruto, o Senhor vem nos cobrar todos os dias, né? E aí João Batista vai dizer o seguinte, no versículo 10, leiam comigo o versículo 10, diz assim, o machado já está posto à raiz das árvores,
E toda árvore, Susana, que não dá bom fruto, o que vai acontecer, Gabriel? Será cortada e lançada ao fogo. Duro, né, Gabriel? Acabou com a árvore. Tá com fogo. Acabou com a árvore. Se você é aquela árvore má que não dá bom fruto, ele está dizendo o seguinte: o machado já está na tua raiz aí. Pode esperar que vai cair. E mais do que isso, vai ser lançado no fogo. Não tem nem chance de ficar qualquer tipo de resquício. Muito sério, muito duro esse tipo de palavra. Muito duro, né? Porque a árvore que não está produzindo frutos, a árvore má, deveria ser cortada. E, naturalmente, Susana e Francisca aí também, naturalmente, essa palavra estava se referindo aos judeus que não estavam produzindo frutos. Lógico que hoje a aplicação, Gabriel, Susana e Francisca, serve para a nossa vida hoje. Mas quando João estava falando, ele estava falando especificamente para os judeus, que não estavam produzindo frutos, eram infrutíferos, eram improdutivos. A mensagem era direcionada primeiramente ao povo de Deus que se distanciara do Senhor e que precisava ter de um despertamento espiritual. A pregação era dura porque o povo estava adormecido. Só queria saber de viver a sua própria vida, não partilhava mais absolutamente nada. Era um povo muito complicado e precisava de um chacoalhão. Às vezes eu me pergunto aqui, como uma pessoa que tenta, na medida do possível, das minhas limitações, ajudar a conduzir um povo, se de fato as nossas pregações estão dentro de uma conformidade que venha trazer um chacoalhão na minha vida pessoal e também na vida dos meus irmãos, para que a gente não adormeça, para que a gente não venha a ser comparado com uma árvore infrutífera ou improdutiva, como alguém que não produz fruto de arrependimento. Porque eu não sei você, mas eu não quero machado nenhum à beira da minha árvore. Eu não quero ser lançado em fogo coisa nenhuma. E não adianta confiar na graça a partir do momento que você tem conhecimento e sabe o que é para ser feito e não faz. A graça, ela te alcança. Do mesmo modo que o conhecimento te alcançou, te explicando o que deve ser feito. Dura coisa. E aí vem a diferença entre os ministérios, né? Vai falar sobre a diferença entre João Batista e Jesus e vai dizer o seguinte no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, João Batista dizendo, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo era uma forma de identificação. O de João testificava que o indivíduo reconhecia a sua necessidade de arrependimento para a remissão dos seus pecados diante de um novo tempo que estava chegando, que era justamente essa era messiânica. Ao mencionar a superioridade daquele a qual era o percussor, João Batista disse também que o Messias batizaria com o Espírito Santo e fogo, isto é, seria uma época de busca pela santidade. Esse novo tempo agora muda. Não dava mais para viver de qualquer jeito, você tinha que buscar essa santidade. Isaías 1:25 diz o seguinte: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Esse era o ministério messiânico, né? De trazer purificação, né? E de tirar toda a impureza sobre as nossas vidas. Zacarias 13:9 diz o seguinte: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, e como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus. O que Zacarias está dizendo aqui? Que vai chegar um momento que vai se purificar da mesma forma que se purifica a prata, da mesma forma que se purifica o ouro com fogo,
E esse povo, estando purificado, invocará o nome do Senhor, e ele, por perceber que o povo agora é um povo puro, ele vai dizer, o povo vai entender, Deus vai ouvir, e o povo vai entender que o Senhor é o seu Deus. Então, a partir do momento que estamos sendo purificados e compreendemos essa necessidade de santificação, também fica muito mais fácil de entender os caminhos e os desígnios que o Senhor tem traçado para as nossas vidas, né? Uma separação, na realidade, vai ocorrer. Diz o seguinte, que ele, no versículo 12, ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Bom, a era messiânica está dizendo o seguinte, esse Messias, ele traz uma pá em sua mão e ele vai limpar, vai separar da eira o trigo da palha. O trigo do joio ele está separando. O trigo, ok, mas a palha ele vai queimar num lugar onde o fogo nunca se apaga. Duro isso, né? Ele está dizendo o seguinte, ou você é trigo ou você é palha. Ou você é árvore que dá bom fruto, ou você é árvore que não dá bom fruto. É ele que vai fazer essa separação. É ele que vai destinar, é ele que vai dizer quem é trigo, é ele quem vai dizer quem é a palha. É ele que vai preservar o trigo e é ele que vai jogar a palha para o outro lado e ser queimada. Ele quis dizer nesse versículo que o Messias iria realizar uma separação entre os seres humanos. Alguns seriam ajuntados, recolhidos como bons grãos, e outros recolhidos como farelos, destruídos, queimados em fogo. A vinda do Messias, em outras palavras, iria trazer tanto salvação como julgamento, tanto presença do Espírito Santo como condenação pela falta de arrependimento. Deu para entender isso? O Jesus, o Messias, viria justamente para isso, para fazer uma separação. O homem precisa da salvação, não importa a sua condição. Todos precisam crer para se salvar. Aliás, Jesus começou o seu ministério pregando arrependimento e fé, dizendo o seguinte, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Essa foi a primeira palavra de Jesus Cristo, ali começando no seu ministério. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E crede nas boas novas. Quais eram as boas novas? Quais eram as boas novas? Que agora o Salvador, o Messias, estava entre eles. Que o Deus agora encarnou-se, se fez homem. E que estava disposto a ser exemplo entre eles. Mas precisava de arrependimento. E a gente caminha agora para a parte final, que vai dizer o seguinte, versículo 13 em diante. Eu vou ler agora, tá? Do 13 ao 17 é a parte final do estudo de hoje. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Passagem bem conhecida sobre o batismo de Jesus, né? Então, é o seguinte, bom, vamos lá, vamos parando aqui para a gente parar para ver, para pensando. Olha aí, Gabriel, se de fato João pregava o batismo de arrependimento e Jesus Cristo não tinha pecado, por que cargas d'água João Batista o batizou? O batismo não era para aquele que se arrependesse? Para aquele que tinha pecado? Não é? Então,
por que então houve uma necessidade de Jesus batizar-se? Jesus responde isso e ele vai dizer o seguinte: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E a palavra diz que João concordou. E aí, então, podemos perceber por que Jesus foi batizado. Por quê? Porque convinha cumprir toda a justiça. Ora, assim nós percebemos que o batismo de Jesus tinha finalidade não de um arrependimento de Jesus, porque Jesus não tinha pecado e não pecou, mas ele tinha o intuito de identificá-lo com a raça humana, com a sua criação. Eis porque o profeta diz que Jesus foi identificado com os pecadores, contado com os pecadores. Batismo é um ato ou prática de identificação. Quando nos batizamos, nos identificamos com Cristo. Quando Cristo se batizou, se identificou com os homens, para que se cumprisse toda a justiça. Jesus tinha que se identificar com seu povo, levando os pecados deles. Isso ocorreria por meio do seu sofrimento, né? Do seu sacrifício, da sua morte de cruz, que chamou ali, que ele conseguiu se identificar por meio do seu batismo. O batismo de Jesus apontava, na realidade, para a sua morte, pois ele veio dar a sua vida por resgate de muitos. Então, foi por isso que Jesus se identificou. Vamos lá. Por que eu, Anderson, me batizei? Por que o Gabriel um dia se batizou? A Noemi um dia se batizou? Bom, primeiro porque nós entendemos e nós compreendemos que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, nos proporcionando vida. Ok, cremos nisso, cremos. A partir do momento que nós cremos, nós nos batizamos para dizer o seguinte: bom, agora eu morri para o mundo e quero nascer para Cristo. Eu quero me parecer com Ele. Eu tenho uma identificação com esse Cristo. Então, o batismo é uma identificação com Cristo. É um ato que vai te identificar agora com esse Cristo, com aquilo que ele anunciou, com aquilo que ele tentou passar como mensagem única, verdadeira para as nossas vidas. Ok? Ok. E por que o Cristo faz isso? Porque ele também queria uma identificação com a sua criatura. Ele queria uma identificação com o seu povo. Ele queria que esse povo agora compreendesse que ele levaria os seus pecados, que ele estava vindo ao mundo para se parecer ali e dar exemplo. Então, Cristo cumpriu todas as coisas nele. E assim que ele foi batizado, ele saiu da água e, naquele momento, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E aquela voz vinda dos céus dizendo: este é meu filho amado em quem me agrado. Talvez aí, só para trazer um conceito teológico agora, é por isso que nós acreditamos que Deus é um Deus único, mas com atribuições diferentes dessa trindade. Nós vimos ali a voz de Deus Pai, o Filho sendo batizado, a voz do céu dizendo: esse é meu Filho amado, Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo descendo sobre ele, como depois, em outros textos, como uma pomba. Então, nós vemos a manifestação, a trindade, agindo num ponto aqui, ok? Só para trazer. Então, ali, Jesus é ungido ao ministério público, né? E vale a pena ressaltar que, durante um tempo, tentaram refutar a ideia de que Jesus só se tornou filho de Deus a partir do batismo. Isso foi uma das heresias praticadas no passado. Jesus Cristo, ele é filho desde a concepção do ventre ali de Maria, quando um anjo aparece e diz que aquele que ele geraria seria o filho do Altíssimo. Então, Jesus ele não se torna filho a partir do batismo, mas ele é filho desde a sua concepção, do seu nascimento virginal. Todo mundo até aí? A gente já falou isso no capítulo 1. Então, essa ideia, a gente refuta, deixa isso de lado, coloca de lado. Isso não tem a ver absolutamente nada. Nesse momento do batismo, apenas há uma confirmação e não um início.
Ali, a partir desse momento do batismo, Jesus ele começa ali uma validação com o Pai, dizendo, olha, o Espírito Santo desceu agora sobre você. Aliás, ele já tinha isso, mas é uma confirmação ali visível para todos, e o seu ministério público agora pode começar. Então, a partir daí, o ministério de Jesus ele tem uma validação ali para que se starte. Logo depois, Jesus Cristo, a gente vai ver, ele é levado para ser tentado pelo próprio Satanás, né? Ele é permitido com que vá viver tudo aquilo ali, e começa uma outra etapa, uma outra fase do Cristo sendo mais incisivo agora, começando João Batista saindo de cena. João Batista, a gente vai saber lá na frente que ele é preso, que depois ele é morto, ele sai de cena, né? E Jesus ele passa a ascender ministerialmente. João Batista ele tem a sua missão cumprida de anunciar, ele é o precursor. Jesus vai dizer que ele, de fato, é um homem de extrema importância, ele é dos profetas nascidos de uma mulher, ele é o maior de todos eles, tem uma importância muito grande, mas nada se comparado, de fato, ao ministério que Jesus estava por começar e por iniciar. Então, é importante estudar, entender João Batista? Sim, porque ele teve a sua importância, uma importância muito significativa de preparar o caminho ali para Jesus. Mas ele foi muito assertivo ao dizer que ele não era digno de desatar as suas sandálias. E aquilo que ele já estava ouvindo depois, e no cárcere, ele vai ouvir o que Jesus estava fazendo, curando, manifestando o poder em todos os lados, traria depois a paz para o coração de João Batista, de saber assim, eu anunciei a pessoa certa, aquilo que estava prometido estava se cumprindo e continua se cumprindo até os nossos dias de hoje. Jesus continua curando, libertando, o reino dos céus continua se expandindo, e o reino dos céus dele, quando não é territorial, ele atua na minha vida, ele atua na vida do Gabriel, ele atua na vida da Suzana, e quando você reconhece que ele é o teu Senhor e que você é o servo, então a mensagem da cruz passa a ter sentido absoluto, porque você passa agora a ser uma árvore boa que produz bons frutos e frutos de arrependimento. Isso para a gente é muito importante. Essa concepção ela é muito importante. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Estamos aí no primeiro domingo do ano, estudando um pouquinho da sua palavra, e que esse pouquinho venha fazer absoluto sentido nas nossas vidas, e trazendo para a gente principalmente amadurecimento, pensamento sobre a ideia de fato de quem se sou uma boa árvore ou uma má árvore, se produz o fruto digno de arrependimento, como eu costumo levar na minha vida. Sou um cristão? Sou, mas o meu fruto tem sido fruto de um cristão verdadeiro ou não? Sim ou não? Isso eu tenho que parar para pensar todos os dias. Então, a mensagem é dura muitas vezes. A mensagem afasta muita gente muitas vezes. Mas aqueles que conseguem compreender, se apaixonam e querem viver ela cada dia de forma mais intensa, né? E que essa intensidade seja uma verdade real no ano de 2022 para as nossas vidas. Porque senão a gente está perdendo tempo aqui no domingo pela manhã, quando você podia estar assistindo qualquer outra coisa, ou vendo qualquer outra coisa. Isso precisa fazer sentido todos os dias, né? Precisa ter paixão sendo gerada todos os dias. Eu sou muito mais daqueles que ou você vive com a intensidade plena naquilo que Cristo designou para você, ou você está perdendo o teu tempo, porque ele fala que ele reconhece, ele está com a pá na mão, ele vai separar o trigo da palha, o trigo ele preserva, a palha ele joga fora, ele está com o machado na beira da árvore, ou eu vivo na intensidade que ele quer, ou eu perdi, porque eu nem vivi a plenitude da minha carne e nem vivi a plenitude do Espírito como ele proporcionou. Então você escolhe, como a gente escolhe na realidade como quer viver, ou a plenitude da carne ou a plenitude do Espírito. Eu espero que você possa escolher a segunda opção, a plenitude do Espírito. Vamos orar.